todo esse processo, até mesmo antes da minha conversão, eu vejo Deus guiando de maneira muito sábia assim minha vida. Porque hoje eu posso lembrar o deserto que eu vivi. Eu falei até uma outra vez que o melhor que eu vivi na minha vida sem Deus não é melhor do que meu pior dia com Deus. É verdade. Então, eu tenho essa noção, porque todos os dias eu consigo olhar pro passado e falar assim, olha de onde Deus me tirou. Eu começo a ministrar, vem milhares de coisas na minha cabeça, eu começo a falar de Deus, vem tantas histórias, porque Ele está o tempo inteiro aqui falando assim, vê como eu sou misericordioso, vê como eu posso derramar minha graça sobre a vida de quem eu quiser. Uau. Porque eu não me julgo digno disso, de receber esse favor imerecido. No entanto, a única coisa que eu posso fazer é entregar minha vida a Ele da maneira como Ele quiser. As pessoas, quais são seus sonhos, Galego? Eu não tenho mais sonho, porque meus sonhos foram todos frustrados. Meus sonhos só causaram desgraças, vamos dizer assim. Eu tenho vários. Daí, eu enxergo, Deus coloca. mas o que eu penso é que eu quero viver os sonhos que Deus tem pra mim. E onde eu encontro os sonhos que Deus tem pra mim? Na palavra dEle. Porque os meus sonhos estão relacionados a satisfazer meu ego, a satisfazer as minhas vontades, a trazer conforto para aquele que eu quero que tenha conforto. Não para quem Deus quer. Como a gente falou, ela falou há pouco tempo, tudo que nós almejamos no outro tem muito de nós. Eu chego depois e falo, eu fiz isso por você, para minha esposa. Eu não fiz nada por ela, eu fiz tudo por mim. No final das contas, porque eu fiz as coisas porque eu queria agradá-la e me agrada deixar ela contente. Mas se ela pedisse, eu quero ter outro cara ali, eu vou ficar com outro cara. Eu não vou deixar, porque rompe um valor meu. Aí você não faz nada pra Aí você não vai fazer. Entendeu? Exatamente. Seu amor é condicional ou incondicional? Agora, isso que o Galego tá falando, assim, pra quem acompanha de perto, né, a gente vê o trabalhar de Deus mesmo, e isso tem que se enquadrar todo dia pro nosso relacionamento, como é que eu posso dizer, íntimo com outras pessoas. Porque quando eu conheci o Galego, logo depois que ele se converteu, eu já era convertida, eu lembro, me veio agora a nítida imagem no carro, que eu falava assim, Galego, mas você não se arrepende das coisas, de tal coisa, e ele falava assim, não! E daí, não me arrependo, eu me fez crescer, e daí eu ficava pensando assim, Eu falava que eu evoluí. meu Deus, como assim? Entendi. Se eu tive arrependimento disso, ficava pensando assim, eu já me arrependi. Causava um choque em você. Mas eu respeitava, Sim, falava tudo natural. bem. Mas você Não não se falava, arrepende não, mesmo? tudo Assim, ó, bem, você acha? não, Tudo bem, mas você já viu como que é mulher, né? Tudo bem, mas... E quando eu falo assim, tudo bem, eu não ficava batendo boca e nem virava a cara e ficava brava. Nesse sentido. Mas entendeu? ela só perguntava, mas tudo bem mesmo? Mas, Então ainda dá uma vez se tinha mesmo, né? Eu trago isso cutucada. hoje porque nós passamos por isso quando nós queremos mudar até alguém da nossa família, alguém muito próximo. E quando a gente fica Exatamente. bravo, que aquela pessoa não tá mudando. ela nem enxerga o erro dela. Tipo Você assim, fala, a gente "Você fala não tá assim, como enxergando." que essa pessoa tá vendo que eu leio a Bíblia aqui todo dia, que eu oro todo dia na minha casa, essa pessoa tá vendo e ela não muda. E aí a gente remete pra coisas tão próximas da gente, né? E eu Exato. vejo tudo que Deus fez hoje. Eu lembro que no início do nosso relacionamento ele tinha vários grupos, por exemplo, de futebol, de coisas assim que mandavam pornografia. E eu nunca falei nada, apesar de eu olhar aquilo e assim... eu pensava assim, não gostaria, mas enfim, mandavam, e eu nunca falei nada, porque eu falava assim, a gente casou muito cedo, assim, com 8 meses. Eu falava assim, você é aquela crente chatona, assim, então... Você já era então, você já tinha vindo pra Eu já era convertida, daí eu não falava. Automaticamente, o Espírito Santo trabalhou no coração dele e ele mesmo saiu desses grupos. Eu nunca precisei falar nada em relação a isso. Então isso, a gente acaba falando, mas aplicando na gente mesmo. Porque enquanto ele estava falando, eu estava refletindo assim, nossa, mas eu tô pensando que essa pessoa tão próxima de mim não muda nunca. Mas é o trabalhar de Deus. É o processo. É o processo, e a gente... pregar a palavra, orar, entender que é um processo de Deus, entendeu? Exato. Porque lá no início tinha muitas coisas, e até hoje tem coisas que eu quero mudar nele. A gente vai ter eternamente coisas que ele vai querer mudar em mim. Sim. Sempre no próximo, nas pessoas, porque a gente quer que as pessoas sejam igual a gente, porque a gente se acha, tipo, que é maravilhoso, né? Todo mundo acha que tá certo, até que você enxerga o seu erro. Exatamente. Né? Às vezes você tá errando, você não tá errando porque você quer, porque você não tá enxergando que você tá errando. Verdade. Né? E a gente tem que entender que o trabalhar de Deus é dele. Verdade.